dando sequência então aqui, né, ao nosso curso aqui, a nossa aula de variáveis, entrada e saída, nós vimos aqui anteriormente, né, que os tipos de dados na linguagem C, ele é o int, nós temos o char, temos o float, temos o double. Vimos também que existem modificadores, né, long int, long double, unsigned int, unsigned float. Depois nós vimos como que nós podemos definir nome de variáveis, né, as regras para isso. E aí eu reforço com vocês aqui, não usem cedilha, não usem til, não usem acento de espécie nenhuma para nome de variáveis. E agora a gente vai começar a analisar as variáveis, né? Lembrando, pessoal, 70% do tempo de execução de um programa e você está fazendo operações com variáveis. Então, entender variáveis, entender os tipos de variáveis e para que serve a variável é fundamental para um programador de computadores. O que é a variável, né, pessoal? A variável, ela é um identificador, né? É um nome que você especifica um tipo, um inteiro, um float, um char, para que você possa manipular os dados que o seu programa recebe, né? Então você vai receber dados nas variáveis, você vai processar essas variáveis e você vai exibir o resultado das variáveis como resposta do seu programa. Então, para nós, as variáveis, elas são nomes, né? São tipos com nomes. Para o computador, uma variável é uma posição na memória. Então, o compilador, né, para facilitar a vida nossa de desenvolvedor, em vez de você, desenvolvedor, ter que alocar uma posição na memória, o compilador faz isso para a gente. Então ele simplifica a nossa vida usando as variáveis. Então as variáveis existem para nós programadores. Quando o teu programa está executando, na verdade a sua variável ela é uma posição na memória da máquina. Então aqui tem uma grande questão. Para que servem as variáveis? Elas armazenam valores, tá ok, pessoal? E esses valores eles são modificados pelo seu programa. Então, ó, o seu programa modifica os valores armazenados nas variáveis. Isso é o processamento. Então, é basicamente por isso que 70% do tempo você está manipulando, em média, você está manipulando variáveis. E qual que é a forma da gente declarar? Então, observem bem esse verbo aqui, ó, declarar uma variável. Bom, na linguagem C, que é uma linguagem fortemente tipada, eu preciso de um tipo, e aqui vocês já sabem quais são os tipos. Já sabem quais são os tipos que nós temos. O int, o float, o double, o char. Aí nós podemos utilizar os modificadores. Nós podemos utilizar modificadores. Então, isso é o tipo. Bom, uma vez que eu tenho o meu tipo, eu preciso especificar um nome para minha variável. E aí tem que ser aquele nome válido, que nós vimos aí na aula anterior. Então, é dessa forma que a gente faz a declaração de uma variável. Bom, mas só declarar uma variável é muito pouco. Eu preciso... Muitas vezes, aqui nós temos vários exemplos, tá? Depois eu vou mostrar no código para vocês, fica mais tranquilo. Bom, muitas vezes eu não preciso só declarar minha variável, eu preciso também atribuir valores para elas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós podemos atribuir valores para as nossas variáveis. Então no momento em que você faz uma declaração de variável, você já pode, utilizando o igual aqui, ó, atribuir um valor para ela. Então, como que a gente lê isso daqui? Ó? Você vai ler isso daqui da seguinte forma. O A está sendo atribuído para a variável CH. Então, veja, no caso do char, pessoal, eu preciso especificar que esse A aqui é um char usando aqui, ó, as aspas simples, tá? Então isso aqui é um formalismo da linguagem. O valor char, para ele ser compreendido como um char, ele precisa estar entre aspas simples. Como que eu leio isso aqui? Ó? Eu estou atribuindo, então tem o igual aqui, atribuição. Eu estou atribuindo o valor 0 para a variável first, que é do tipo inteira. Eu estou atribuindo o valor 123.23
para a variável balance, né, atribuindo o valor 123 por 23 para a variável balance, que é do tipo float. Né? Como eu declarei ela como tipo float, eu posso colocar aqui, né, a minha parte decimal do número. Tá, ok? Então é dessa forma que você inicializa uma variável. Eu recomendo fortemente que toda vez que você declarar uma variável, você inicializa essa variável. Tá? Você vai evitar uma série de problemas aí. Bom, pessoal, e agora? Agora a gente vai começar a ver casos no nosso código reais. Então esses slides que eu passei aqui, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, né, eu vou mostrar para vocês dentro do código. Eu vou só passar esse slide aqui das variáveis locais para a gente fazer algumas considerações que a gente vai usar no nosso código. Bom, variáveis locais. O que são variáveis locais? São variáveis que são declaradas dentro de funções. Né? Dentro da linguagem C, pessoal, a gente tem uma rotina, né? Uma estrutura chamada funções. O próprio main da linguagem C, ele é a função principal. Então a linguagem C, ela é orientada a funções. Então nós temos a função principal, que é a main, e aí você pode criar suas próprias funções. Então as variáveis são declaradas quando elas são declaradas dentro de funções, né, elas são variáveis locais. Tá? Existe um conceito aqui, né, a gente vai ver isso aqui fortemente lá em ED, estrutura de dados no terceiro semestre, que é a pilha. Então toda variável local ela é armazenada na pilha. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no nosso código. Tá? As variáveis, pessoal, tem uma questão chamada escopo. Né? O que é o escopo? É onde ela existe. Então uma variável ela é criada e depois ela é destruída. Né? Então isso chama o escopo dela, é o tempo de vida que ela tem. Né? E a variável, ela só existe, uma variável local, né? Ela só existe enquanto ela está executando dentro de um bloco de código. Né? E aí a gente vai lembrar que o bloco de código começa com abre chaves e fecha chaves. Então, isso é para as variáveis locais. Tá? Nós temos variáveis locais também em funções. Aí eu vou mostrar no código para vocês ali. Né? Vamos lá para o código que vai ficar bem mais tranquilo da gente visualizar. Então eu tenho aqui um código que eu elaborei para a gente poder estudarmos as variáveis. Então veja, olha, essa variável aqui, ó, eu vou falar para vocês no final. Tá? Mas o que é isso? Lembra que eu comentei que as variáveis locais elas são criadas dentro de funções e aí o escopo dela, o tempo de vida dela é delimitado por chaves? Então isso daqui, ó, é uma função na linguagem C. Então a linguagem C, o método main dela é o método principal e é uma função. E aqui eu tenho outro exemplo de uma função, ó, que é uma função aqui que soma dois números. Veja que toda função ela tem um tipo, ela tem um nome, ela tem aqui um abre parênteses, ela pode ter aqui o que nós chamamos de argumentos, de parâmetros, e ela tem um fecha parênteses e aí o escopo. Então o escopo ele começa no abre chaves e termina no fecha chaves. Né? Aqui no caso do meu main, né, qual que é o escopo do meu main? Ó? Esse abre fecha chaves e esse esse abre chaves e esse fecha chaves. Então qualquer variável que eu declarar aqui dentro, né, está dentro desse escopo. Correto? Está dentro do escopo do main. A não ser que eu abra um outro escopo como eu fiz aqui. Ó. E aí a gente vai ver o que acontece. Então olhando aqui no meu main, ó, o que isso aqui significa? Bom, significa que eu criei uma variável i, que eu chamei ela de i, que é do tipo inteiro e que recebeu o valor 0. E aqui, pessoal, eu criei uma variável que é do tipo i maiúsculo. Então aqui eu só estou mostrando para vocês o seguinte, ó, a variável ela segue aquela questão que nós vimos nos nomes lá. Né? I minúsculo é diferente de I maiúsculo. Isso aqui são duas variáveis distintas. E aqui eu vou fazer uma consideração forte para vocês. Nunca façam isso no código de vocês, tá? Trabalha com variáveis com nome minúsculo, tá ok? Se for global, você cria ela como toda maiúscula. Mas não faço isso aqui. Eu fiz aqui só didaticamente para vocês verem que esse I é diferente desse I aqui, ó. Bom, criei aqui uma variável J, né, inteira, normal. Aqui eu criei uma variável que é do tipo char. Veja que eu posso usar underlines, ó. Né? A variável não precisa ser só um caractere. Você pode colocar variáveis, inclusive é recomendado que você coloque variáveis que você entenda o que ela faz. Né?
E aí tem essa palavrinha chamada const aqui, ó. Isso aqui é uma variável, pessoal, constante. O que é isso? Uma vez que eu declarei esse char com esse modificador const aqui, ó, eu não posso alterar o a. Essa variável aqui, ó, ela é somente leitura. Você não pode alterar o valor dela, né? Bom, aqui eu estou criando duas variáveis do tipo float e já estou atribuindo valores a elas, né? Aqui eu estou fazendo uma operação, estou criando uma variável que vai receber o resultado dessa operação, né? E aqui eu estou mostrando para vocês o conceito de escopo. Ó, veja, eu abri minha chave, então todas essas variáveis que eu criei aqui, ó, elas existem enquanto o main existir. Elas existem inclusive dentro desse escopo aqui, ó, né? Só que essa variável existe só dentro do if. Veja, ela foi criada dentro desse if. E o if, ele é um bloco. Por que eu sei que ele é um bloco? Porque ele começa com uma chaves e termina com uma chaves. Então essa variável aqui, ó, eu só consigo manipulá-la dentro do if. Quando o if terminar, quando eu chegar nessa linha aqui, ó, essa variável aqui deixa de existir. E eu vou mostrar para vocês aqui no debugador. Vamos debugar o nosso código e vamos ver essas variáveis sendo criadas e tendo seus valores alterados. Então eu vou executar aqui meu debugador. Veja, pessoal, ó, aqui na minha pilha que eu comentei com vocês anteriormente, eu tenho meu método main. Então tá aqui meu main, ó, que é esse método aqui, que é essa função, melhor dizendo, não é método, é função. Tem a função main. Veja que aqui na minha função main, né, quando o programa executou, ele já colocou na pilha aqui para mim, ó, todas as variáveis que eu declarei aqui dentro, né? Então, agora, conforme a gente for executando, a gente vai mudando os valores dela. Então, olha, o J está com esse valor absurdo aqui, ó. Por quê? Porque enquanto você não inicializa a tua variável, pessoal, ela tem qualquer valor, né? Então, por isso que eu disse anteriormente, eu sempre recomendo que você inicialize a tua variável, tá? É uma boa prática. Então, veja aqui, ó, conforme eu for inicializando, aqui vai mudando de cor. E veja essa glvar aqui, ó. Essa glvar, ela foi declarada fora de qualquer escopo. Estão observando aqui, ó? A glvar aqui em cima não tem nenhuma chaves abrindo antes dela. Isso é uma variável global. O que quer dizer? Essa variável aqui, ela existe em qualquer escopo que eu esteja dentro desse código. Então ela vai existir aqui dentro dessa função, ela vai existir dentro do meu main e ela vai existir dentro desse if. Vou executar aqui para vocês verem, ó. Então vamos lá. Vim para a próxima linha, inicializei aqui meu i com 0, venho para a próxima linha, inicializei meu izão. Olha o j para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Ó, inicializei meu j com 0. Né? Agora eu vou inicializar aqui, ó, não posso alterar, que tem esse valor, né, aqui. Quando eu executar, ele recebeu o a. Lembra da tabela ASCII que eu falei para vocês, o 65 aqui, ó, ele está até mostrando. Vou inicializar minhas duas variáveis floats, que tem lixo de memória, tá vendo? Tem qualquer valor. Enquanto você não faz o inicializar, que é a variável recebe, né, que é o igual a alguma coisa, ele mantém lixo. Então, nesse momento aqui, inicializei aqui meu M1 e meu M2. E agora eu vou trocar o valor. Então, olha só para vocês verem. Eu inicializei meu I minúsculo e meu I maiúsculo. Mas eu posso colocar os valores que eu quiser nele. Não tem problema algum. Não é? Então, quando eu executar essa linha, meu i aqui, ó, vai receber 100. Olha lá, coloquei 100 nele, ó. E meu izinho vai receber 13. Coloquei 13 nele. E aqui, pessoal, aqui eu estou fazendo um processamento, ó. Eu vou criar uma nova variável R, que nem existe aqui ainda, ó, que não foi executado. Eu vou criar uma nova variável R que vai receber a divisão do valor 100 pelo valor 13. E o que eu quero mostrar para vocês aqui que é o seguinte, ó, como eu declarei uma variável do tipo inteiro, ela só recebe inteiro. Então, se você fizer na sua calculadora aí 100 dividido por 13, você vai ter o valor 7,69. Mas vocês vão observar que aqui na nossa pilha vai ser criada uma variável R, né? O R, nossa, aqui na verdade já está criado aqui, mas na verdade o R vai receber, né, o valor 7. Quer ver? Olha, por que o R recebeu 7 e não recebeu 7,69? Porque é uma variável do tipo inteiro, ele só consegue guardar inteiro, ele perde o que tiver depois da vírgula. Bom, aqui eu quero mostrar o seguinte para vocês, ó, nós inicializamos essa variável global valendo 1.
Dentro do meu código agora eu vou fazer um mais nela. O que esse mais significa? Significa que o que tem nela, na GL_var, que está aqui, ó, vai receber mais um. Então, vocês vão observar que assim que essa linha executar, essa linha passou, a GL_var passou a valer 2. Correto? Agora, pessoal, muita atenção, olha. A gente vai criar, né, veja que não tem na minha pilha aqui ainda, ó. Eu vou criar essa variável aqui, ó, underline existe só dentro do if, e vou atribuir o valor 5 para ela. Então, vocês vão ver essa variável ser criada aqui na nossa pilha. Ó, GL_var vai receber mais, então ele vai virar 3 aqui agora no caso, né? Só para mostrar que essa variável você acessa ela de qualquer lugar do teu código. Agora aqui dentro, pessoal, eu vou criar, olha lá, já criei, ó, existe só dentro do if, ó. Muita atenção nessa variável aqui agora. Quando eu executar ela, olha, ela recebeu 5. Aqui, pessoal, o que acontece? Ó? O i, o j, o m1, ele existe aqui dentro do if também, tá? Porque ele foi criado num escopo acima, né? Essas variáveis elas vão existir enquanto esse fecha-chaves aqui, ó, não for alcançado, tá? Enquanto esse fecha-chaves não for alcançado, todas essas variáveis existem. Agora, essa variável que eu criei exclusivamente dentro desse escopo, dentro desse abre e fecha-chaves aqui, ó, que é um outro escopo, ela vai existir até esse fecha-chaves terminar. Então, veja aqui, ó, ela vale 5, aqui eu vou conseguir operá-la, né? Eu vou multiplicar por 2, ela vai passar a valer 10 e aí terminou. Tá vendo? Não deu nem tempo da gente ver o valor 10. Quando o programa saiu do if, ela saiu daqui também, ó, ela foi desalocada. O que você tinha armazenado nessa variável, perdeu. Agora aqui muito interessante, pessoal. Eu vou mudar o meu escopo, eu vou chamar uma função. A gente vai ver estudar a função mais no final do curso. Mas eu quero que vocês observem aqui a nossa pilha, ó, a nossa pilha local aqui, ó. Vocês vão ver que assim que eu chamar essa função, vão ser alterados essas variáveis aqui, ó. Então, eu vou executar minha função. Veja, ó, mudou. Aqui na minha call stake, pessoal, né, eu tenho o main, que nós estávamos executando, e agora eu empilhei, né, eu coloquei uma chamada de uma função, né, nessa pilha. Então, eu estou em outro escopo do meu código. E aí vocês vão observar que aqui foram criadas 3 variáveis, ó, N1, N2 e resultado. Bom, N1 e N2 são parâmetros da minha função. Então, mesmo elas sendo declaradas aqui no parâmetro, elas existem dentro do abre e fecha chaves. Elas vão existir enquanto esse abre e fecha chaves aqui, ó, estiver sendo executado. E o resultado está aqui, ó. Bom, aqui numa função, pessoal, a ideia da função é o seguinte, ó. Eu vou passar para a função, eu vou passar para ela os valores de i, aqui, ó, i, que é o valor 13, e vou passar o valor do isão, que é o valor 100. Então, essa que é a ideia. Eu vou fazer uma cópia dos valores do i e do isão, 100 e 13. Então, aqui o primeiro que eu tenho aqui é o i, então o i vai ser copiado para o primeiro que tem aqui, ó. O N1 vai receber o valor do i. Observem para vocês verem aqui, ó. Então, o N1 recebeu 13. E o N2 vai receber o valor que está no isão. O valor que está no isão aqui, ó, é 100. Então, o N2 recebeu 100, olha lá. Eles têm os valores 13 e 100. Aqui eu vou mostrar para vocês que essa variável GL_var ainda continua existindo aqui dentro, né? Ela é global. Então, veja que aqui vai mudar para 4. Mudou para 4. E aí, aqui dentro eu vou fazer um resultado. O meu resultado aqui, ó, vai somar o 13 com o 100. Então, o resultado aqui, ó, que tem lixo de memória nesse momento, eu vou atribuir o resultado desse processamento. Então, aqui, ó, o resultado agora tem 113. Quando dentro de uma função encontra-se o returner, a palavra returner, né, ou encontra-se o fecha-chaves dela aqui, ó, a função termina. Vocês vão observar que aqui na pilha ela vai ser desalocada, ela vai sair daqui. Como ela vai sair, todas essas variáveis que nós temos aqui, ó, vão deixar de existir. Acabou o escopo de vida delas. Né? E a função ela tem uma característica interessante. Veja que a função ela tem a palavrinha int aqui antes dela. Né? Esse return e esse int estão interligados. Significa o que aqui? Ó? Que depois que você calcular o resultado, você vai retornar, você vai devolver para o main, que é quem te chamou, né? Ela vai acabar aqui, ela vai voltar para cá. Então você vai devolver para cá, ó, o valor que você tem no resultado. Ou seja, essa variável soma nossa aqui, ó, vai receber 113.
É como se isso aqui fosse um processamento à parte. O programa parou aqui, veio para cá, calculou, pega o resultado, 13, ele vai voltar para cá e vai colocar o 13 aqui, ó, no lugar da chamada da função. Então a gente vai continuar executando. Veja, ó, ele vai retornar, voltou exatamente para onde a gente falou e a soma agora tem 113. Certo, pessoal? Então veja, o que é importante para vocês aqui é entenderem aqui que essa variável só existiu dentro desse escopo, que essas duas variáveis, essas três variáveis aqui, ó, só existiram, né, durante o tempo de processamento da função, que essa variável global existe em qualquer função, seja nessa que nós criamos ou na main, né? E agora o que vai acontecer? Ó, quando eu terminar o meu programa aqui, ó, ele vai desalocar todo mundo. Ó. Ele terminou o programa. Então agora, nesse momento aqui, o programa acabou, essas variáveis aqui já não tem mais nada lá, já virou tudo outras variáveis aqui, né? Que são variáveis aí do compilador, da parte de sistema operacional. Então o nosso programa terminou, certo? Esse é o conceito de variável, né? Tentem criar o programa de vocês aí. Eu vou passar alguns exercícios para vocês estarem pensando aí, né? E aí vocês têm que entender escopo, quando ela vive, tipo, que valor que ela armazena, e modificadores aqui, né, que determina a faixa de operação da variável. Até mais, pessoal.